visto em Santa Maria da Boa Vista? Vai rolar na perspectiva de histórias e sobre todo um contexto do que é esse local, esse patrimônio tão lindo que é a nossa igreja matriz. E o nosso podcast, ele uma história emocionante. Pedro Gondim e o seu, ele disse Osman Coimbra Sampaio. Era Osman Barros Coimbra. Essa loja foi destruída, diziam assim que eles chamavam olho cheiroso, o óleo, eles quebravam assim na cabeça dos animais, cortavam as peças de tecido assim, dava de presente ao povo. Foram 2 lojas de vovô. Pronto, essa história também eu já fiquei sabendo. Que, essa é verídica. Que dizia que existe, mas pode colocar lá. Era taxado, todo mundo. Eu ainda fui mais além. Aí tem essa história do menino, mas essa história do menino eu sempre ouvi, nunca ouvi. Algo instigante. Mas não é verdade, né? Não é verdade. Não é verdade não, é mito. É mito, é. Imagina, um monte de mulher saindo daqui Santa Maria com os cabos para buscar a imagem. Antigamente as mulheres nem faziam nada, não tinha nem... A primeira funcionária mulher daqui da cidade foi minha mãe. Ela trabalhava nos em quê? Correios. Nos Correios. Mulher não tinha vez para nada. Que, inclusive os Correios é bem ali pertinho do Coreto, né? Ali. Porque nós fomos criados todos assim, rezando, cumprindo os mandamentos de fazer primeiro a Eucaristia e rezando. Manhinha tinha o hábito de rezar o texto toda noite, com os filhos todinhos, 7 e 6 filhos. Até hoje eu mantenho esse. Eu não durmo sem rezar o texto e o ofício pela manhã também eu rezo. E minha mãe era quem tocava aqui na igreja, ela tocava, era uma musicista de primeira qualidade, infelizmente não tem nenhum filho músico. Ela tocava flauta, tocava bandolim, tocava violão e tocava o harmônio. Muitas utilidades. Tocava muito. Naquela época o pessoal gostava muito. Ela pegava muito. uma partitura e lia assim todinha, ela dizendo o nome das notas. Das notas e o toando, porque tem uma diferença do solfejar, você saber ler e o solfejar já é a música completa. Ela lia já assim, dó, ré, mi, fá, sol, o que fosse. Cantando a era música. Assim. Era musicista, tocou aqui na igreja, ensinou muita gente a tocar e a cantar. Que inclusive, dona Mai, naquela época não era igual é os dias de hoje, muito carismático. As pessoas... Você sabe a história de Santa Maria? As igrejas de agora não tem mais altar, não tem nada, só tem o altar do Santíssimo e o da padroeira, assim. A padroeira fica em toda a igreja agora, mas tem o crucifixo primeiro, tanto que esse crucifixo era ali na sacristia. Na sacristia, né? Esse grandão, né? Era na sacristia, ali de lado. Com ele no meio, São Fidel e São Serafim do lado, na parede. Ah, entendi agora. Que lindo. Ali, porque a largura era essa mesmo, mas era menor, né? Acabava aí a igreja. Aí tinha o altar de São José, desse lado não tinha altar. Não tinha altar, era a sacristia. Como eu estou dizendo, tinha essa cômoda enorme na parede e acima da cômoda tinha o Cristo, aquele, São Fidel e São Serafim. Que lindo. Aqui atrás, no caso, não tinha esse espaço todo. Não tinha esse espaço. Que aqui a gente tem um corpo, né? E aqui a nave. Tinha pia batismal lá Tinha pia batismal aqui, né? Na frente da igreja? Tinha. Tinha um crucifixo, né? De frente mesmo da porta. Um crucifixo, né? Que a gente estava até conversando. Igreja, o cruzeiro. O cruzeiro, né? Crucifixo não, o cruzeiro, verdade. De frente da porta. De frente da porta. E bem ali, onde tem aquelas cadeiras, né? Que tem ali, era a pia batismal. Era a pia batismal, era no canto direito da igreja, da entrada. Dentro da igreja. Isso, no canto esquerdo. E quem vem do canto direito e quem está olhando dele lá para cá. Todo mundo, eu e meus filhos fomos todos bateados lá dali. Era pouca gente também para batizar. E outra coisa, que não tinha padre morando, quando vinha o padre, aí botou o nome que estava com o filho recém-nascido e batizava. Aí não era assim, vou batizar hoje não. Quando é que o padre vem? Aí batizava. Era assim, não tinha padre morando aqui não. Teve, quando eu não alcancei padre morando aqui, que eu não alcancei. Depois já do meu tempo, depois de adulta, era assim, não tinha padre. Padre Zenando era velhinho, foi vigário daqui muitos anos, ele morava em Custódia, não, era para cá de Custódia. Oricuri, por essa mão, aí vinha.
Ele vinha a cavalo às vezes, celebrava a primeira sexta-feira, celebrava a festa do coração de Jesus e de Nossa Senhora. Não tinha. O primeiro padre a morar aqui de Sim, mas você sabe que o Marco Zero da cidade é aqui? Maria da Boa Vista, simplesmente de Santa Maria. E eu cresci assim, entendendo que Santa Maria é Santa Maria. Não tinha. Quando alguém, uma vez depois, eu já tinha uns 14 anos, alguém disse Boa Vista, eu digo, onde é que fica Boa Vista? E o nome Santa Maria, eu sempre vejo o nome nome santificado. Isso. Bendita és tu entre as mulheres. E isso é bem interessante. Exatamente. Aí alguém disse, não, é Santa Maria da Boa Vista. Eu digo, sim, tá certo. Então, também Boa Vista complementa, né? É claro, por conta da visão que você falou, né, que nós temos do rio, do pôr do sol, que é lindo. Eu sempre digo que o padre que mora aqui, que preside a Santa Missa, tem a felicidade de presidir a Santa Missa às 18 horas, é tanto que os nossos horários, a Santa Missa sempre às 18 horas, devido à transmissão que nós temos pela rádio, mas também pelo pôr do sol, que é belíssimo. Aos domingos, na quarta, na quinta. Esse período agora a gente está um pouquinho de recesso durante a semana, mas aos domingos às 18 horas, pôr do sol. Sacrário, Isso, atrás. E algumas pessoas perguntam muito o porquê. Algumas pessoas estão vendo a tinta, mas tinta é pouco. Algumas partes da igreja que algumas pessoas acham como tivessem deteriorada, né? Tivesse acabada. Mas eu imagino e penso que para você preservar um patrimônio desse, com mais de 200 anos de história, não é só você, hoje eu quero só pintar, amanhã eu quero só passar uma argamassa enquanto que precisa. Não é assim, eu acho que, concordo com o senhor que é um desafio muito grande, principalmente para o senhor, o pároco ele carrega um peso muito grande. Cada um carrega uma cruz, o senhor carrega a sua e a da igreja. e acho que, eu sei que o senhor tem esse pensamento de pintar, de fazer uma reforma para ela voltar ao início, vamos dizer assim, toda preservada. Eu tenho total certeza. Isso. Porque se o Senhor cuida dos fiéis, como Jesus ele manda cuidar das ovelhas, aqui também o Senhor cuida da casa dele. Isso, exatamente. Não, várias pessoas já chegaram. Padre, eu quero doar uma tinta para botar. Esse ano mesmo, alguém se ofereceu para pintar as portas. Eu disse, olha, eu não vou fazer nada pela metade e a gente tem que ter projeto de pintura. Não é simplesmente isso. Então, várias pessoas já chegaram. Aí, como eu dizia, alguém sugeriu, vamos fazer a sacristia aqui atrás, a gente faz aí um isolamento e por aí vai. Eu disse, não dá certo. Não quero mexer em nada da igreja, assim, de estrutura. Então vamos fazer. Aí eu fiquei pensando, né, rezando. E depois eu digo, quer saber, a gente vai fazer a sacristia. Onde é a sacristia? Porque ali é muito delicado o projeto, o telhado. Você não pode ter uma queda muito grande de água, senão você cobre as janelas em cima. Aí você tem que usar um telhado que não entre água quando chover, mas ainda a queda não é o suficiente. A gente botou a mínima da mínima. Se der uma chuva muito pesada. É porque a gente mora num local que chuva é uma palavra muito forte. E se vier com vento, ainda a gente pode ter alguma complicação, mas o projeto foi pensado assim, no mínimo, para a gente não impedir as janelas. Vocês podem ver que a gente tem a janela alta e a gente não pode impedir a visão dessas janelas. Então o telhado tinha que ter uma queda ali que não impedisse. E para isso, depois de um depósito entre a secretaria e a sacristia, a gente pensou em fazer uma escada, adaptar, ficou ainda pequeno, é muito pequeno, eu entendo isso, mas assim, aproveitando cada espaço para não ter que mexer na igreja. Isso já é um trabalho de preservação. E aí a grande coisa que depois veio que na verdade, essa outra parte eu pensava que não seria comigo, né? Mas eu vi depois a necessidade, que o senhor bispo já tinha pedido, quando a gente fez ali uma conservação da secretaria, a secretaria paroquial, a gente não tinha... A igreja? Não sei, disseram que era ali na frente. Eu já ouvi dizer que era a igreja. Pois já está com história errada. Rapaz. Se a gente for parar para ver, a igreja ela é voltada
Pro rio. Para o rio. Tinha um cruzeiro na frente. É, sim. Aí então aquele foi erguida essa capela em uma elevação, que isso aqui era uma elevação tipo um morro bem grande. Um morro tipo de uma pedra, serra, né? Um morro de Isso. pedra. Aí nessa elevação fundou-se a igreja. Então houve uma grande cheia em 1792 que assolou toda a região. E nessas ilhas onde se encontravam os capuchinhos, todas elas tinham uma pequena capela. Então, aí houve a transferência tanto da população como dos santos que vieram para aqui. Inclusive São Fidélice, São Serafim, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora, aquela dali é Nossa Senhora da Piedade, Da Piedade, Nossa isso. Senhora do Pilar, Santana, São Francisco, São José, Nossa Senhora do Pilar. Então, todas essas São são José de madeira. Botas, né? Hein? São José de Botas, né? São José. Eu não sei, eu sei o que é É porque eu já escutei uma vez que falava sobre São José de Botas. Não, esse aqui é São José de Botas, São José. Mas teve outro São José, viu? Vamos dizer que a gente... Esse é meu favorito, vamos dizer assim. Qual foi? Não precisa ser só padre, mas qual pessoa realmente... A figura religiosa que passou, ou até mesmo uma pessoa, né? Porque às vezes uma pessoa que tem uma fé forte. Qual foi a pessoa que mais se destacou para a senhora? A senhora teria alguém? Eu me lembro de Dona Maroquinha, que era catequista daqui, que era catequista da gente, e também era minha instrutora do coral. Aí a gente ganhava muito gato dela. O gato dela não brigava assim, ela passava o olho bem assim, ela estava tocando aqui, daí a pouco. Se a gente olhasse, se subisse a nota, ou baixasse de vez, ou avançasse, ela olhava com ela olhar meio tocava assim. e tum, tum, tum. Aí eu olhava, e eu gostava muito de Dona Maroquinha. E ela gostava de mim, porque eu recebi terço, adoremos, tudo ela me dava. No final da festa do dia 8 ela me dava, porque foi uma pessoa assim que marcou muito minha vida, nos catecismos e tudo. E pra você ver, Dona Maroquinha não marcou só a senhora, também eu já escutei de outras pessoas que Dona Maroquinha ela marcou. Não pelo jeito, não por ela ser uma figura religiosa que estava aqui na frente, vamos dizer assim. Mas era uma daquelas pessoas que emitia a fé. E mostrava a resiliência que era de estar aqui. E também teve Gracinha. Gracinha, eu comecei antes de eu fazer essa cirurgia, antes de Gracinha, quando ela morava aqui, eu comecei a cantar por música. Aí depois ela foi para Petrolina e a gente se distanciou. E também Juninho fez parte também da minha trajetória aqui na igreja. Padre Juninho, Gracinha tocava ali e Juninho sempre trazia o órgão dela e ficava lá bem quietinho olhando. Aí eu dizia... Eita, padre Juninho vai ser padre. Olha a Gracinha para ele. Olha só ela prevendo. Aí, Juninho bem quietinho. Ele já me conhece desde de moça, porque eu acompanhei assim, vi o casamento dos pais de Juninho, aí acompanhei Juninho, depois que a mãe dele faleceu, Gracinha começou a tomar conta dele. É uma pessoa que eu gosto muito, é padre Juninho. Pronto. E Padre Humberto também. Padre Humberto era meu assim, eu me ouvia, não sabe? Eu ia para lá conversar com ele. Pronto. E quando a gente fala da Igreja Matriz, a gente viu que se destaca algumas pessoas, mas a gente sabe que às vezes, além de pessoas, existem histórias. A gente já escutou histórias, lendas. A gente imaginando, planejando todo esse podcast, a gente viu histórias. Eu digo, meu Deus, será? A gente ficou. Sabe aquelas fofoquinhas de gente fofoqueiro? Meu Deus, será que isso é realmente verdadeiro? Isso é verdade. Nessa história já me falaram que tem uma história de uma menina, mas outras pessoas sabem que é um menino. Oxi, eu ouvi dizer que essa história nem daqui é. Então embaralharam que quase roubaram o santo, ou roubaram o santo. Santo? Minha Nossa Senhora. Disseram que roubaram São José, ainda levaram quem cuidava. Sequestraram, junto com o santo. Como é que tu sabe disso? Histórias cheias de mitos e verdades. Histórias como essa você só encontra aqui. Pode Fé, a história da Igreja Matriz.